Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Andrade e o que eu venho trazer para você? Uma novidade muito importante aí nos concursos públicos. Acabou de publicar? Sim, está publicado, né? O edital pelo SESP do MPC-PA, ou seja, o Ministério Público de Contas do Pará, que tem vagas para nível médio, né? Pagando quase R$5.000 de iniciais para você no nível médio. Tem vagas para nível superior, em algumas áreas específicas, em área de formação geral, que é a área de controle externo, por exemplo. E é um concurso, quando você olha, você aprende a ler o edital, não é? Se você é novato, eu vou te dar essa dica. Você passa o quantitativo de vagas, que em concurso público, principalmente no concurso dessa envergadura, é sempre uma vaga mais de cadastro de reserva. Quando você lê um pouquinho mais para baixo, assim, no edital, lá pelo item 9, por aí, você vai encontrar uma tabela com a quantidade de discursivos que serão classificados para leitura. Então você vai ver ali que, por exemplo, na lista ministerial de controle externo, né, vai ter reservado pouco mais de 150 vagas, tá certo? Ou seja, pouco mais de 150 correções. Então vai haver essa classificação do pessoal ali para a fase de correções. Isso daí é o retrato daquilo que as pessoas, né, estão aí por aí dormindo. Né? As pessoas acompanharam a mídia falando que olha, 2019 não vai ter concurso. Pois é, mas a mídia não detalha para você o que ela chama de não ter concurso. Ela está falando exatamente do decreto federal que organiza os concursos públicos e que não diz que não vai ter concurso, diz que organiza os concursos. E ainda assim se está falando sobre o Executivo Federal, ou seja, um dos poderes, e ainda assim a União. Não está se falando dos concursos estaduais, não se fala dos concursos municipais, não se fala das outras áreas, por exemplo, poder judiciário, poder legislativo, que continuam fazendo concurso normalmente. Mas quem está estudando agora? Os veteranos, sabe por quê? Porque os veteranos são muito atentos a esse período. Eles sabem que fica menos concorrido e eles, estudam pra caramba, é a grande chance deles. Então, para você que pensou em jogar toalha, não. Observe que tem muito edital na praça. E esse edital do MPC-PA, né? O que eu vou trazer para você aqui de novidades sobre ele? Eu vou te ensinar, eu vou te dar dicas muito importantes sobre a discursiva. Eu tenho certeza que tanto para você que está começando, quanto para você que já está na estrada, que você quer saber por que, embora o SESP apresente temas de conteúdo muito simplório, e tem sido cada vez mais assim, a discursiva tem sido fácil na sua propositura temática, por que algumas pessoas entram e outras pessoas simplesmente ficam de fora do concurso? Bom, você está falando comigo, Júlia Andrade, uma das professoras mais experientes em discursivas para concurso, professora do Turma de Redação, fui professora dos maiores preparatórios do país na época da construção dos cursos em EAD, e agora tem esse projeto bem customizado que vai te ajudar aí a desenvolver sua discursiva com segurança. Eu vou te mostrar aqui os nossos resultados, mostrar para você que os nossos alunos sempre, eles não só passam em concurso, como eles ocupam as maiores notas do preparatório, né? Ou seja, as maiores notas do concurso público. E ali, aqui, tudo que eu falar para você, eu vou demonstrar. E vou te provar o quanto é fácil fazer uma discursiva do SESP. Professora, então, onde é que está o segredo? Gente, é conhecer os critérios avaliativos. Eu sempre digo isso para os alunos, eu faço uma campanha firme em relação a isso. Né? Aluno acha que é só jogar conteúdo na folha padrão lá para entregar a redação. Não é só isso. Você precisa entender os critérios avaliativos de modo que você escreva dentro daquilo que a banca espera, ou seja, de acordo com a expectativa dos corretores. Então, é isso que você precisa fazer. E outra, você precisa de um curso em que o professor leia, né, um curso que te dê um treinamento, uma leitura, uma possibilidade de reavaliação do que você está fazendo. É isso que a gente vai ter aqui no Turma de Redação e eu vou dar praticamente uma aula aqui para você entender, porque a gente não tem problema nenhum em demonstrar o que cai, tá bom? Então, vamos lá, atenção. Bom, gente, a gente vai começar por onde a gente precisa começar, edital, não é? Vocês sabem, tem que começar a entender os critérios da discursiva. Vocês sabem que nós teremos para o nível médio, uma redação, né, que é um texto dissertativo, de 30 linhas, ou seja, uma redação padrão do SESP, porém uma redação que vai abordar conhecimentos específicos de cada cargo. Professora, para quais conhecimentos eu tenho que voltar o meu olhar?
Principalmente para aqueles conhecimentos, pessoal, que começam, que abrem o conteúdo programático, os primeiros mesmo. Por quê? Cada vez mais os temas do CESP têm sido fáceis. E eu vou provar para você porque que são fáceis, certo? Nível superior, o aluno terá que, a partir de uma situação, problema, ou seja, um caso para ele analisar, não é? Elaborar uma peça de natureza técnica. Gente, sem sofrimento, pode confiar de olho fechado que eu vou te explicar o que é uma peça de natureza técnica. Também não é uma peça extensa, veja, uma peça de 30 linhas, é mel na chupeta, é muito fácil. E essa peça, né, vai ser baseada também em conhecimentos específicos de cada cargo. Os caras vão pedir lá para você na discursiva assuntos muito óbvios, tá? Então o conhecimento continua fácil. Para quem vai fazer a redação de nível médio, o aluno fica com aquela sensação assim, Júnior, diante do tema, eu tenho que fazer a introdução, fazer desenvolvimento e conclusão. Daqui a pouco eu vou te explicar algumas questões envolvendo isso daí, tá? Fique atento. E você de nível superior também, fique atento, porque eu vou te explicar algumas questões envolvendo isso aí. Depois de você assistir a minha aula, né, eu te convido você a ler o edital. Como eu disse para vocês, olha a quantidade de candidatos que terão suas redações classificadas para leitura. Gente, para uma área de contas, né, que é essa área do MPC, é um número bastante chamativo. E você pode aproveitar o curso que você fez para aproveitar a temporada. A gente está tendo tribunais de contas praticamente em todos os estados, né? Temos aí controladoria, tribunais de contas saindo no ano de 2019. Isso não tem nada a ver com a paralisia lá da União em relação a qualquer coisa. É só você ficar atento, aproveitar a oportunidade de resolver sua vida, sair da liquidez do mercado de trabalho, não é? Ou se você estiver desempregado, é a sua grande chance. Inclusive, você pode clicar no nosso canal, se inscrever, sempre a gente deixa dicas no canal do Turma de Redação, tá? Ou no meu próprio canal, o canal lá Júnior Andrade, né? Estou sempre fazendo lá umas lives lá, deixando, meu nome vai sem acento mesmo, tá, gente? Deixando o material para vocês lá no canal no YouTube. Então, atenção, vamos lá para a gente tentar entender um pouquinho. Indo um pouco mais ao edital, você vai descobrir, né, e é claro, a maioria de vocês até já sabe disso, mas eu quero detalhar isso um pouco com você mostrando sem exemplos, que a banca vai avaliar o conteúdo, claro, mas eu disse para vocês, o conteúdo será de conhecimento fácil, tá? É um conhecimento assim que você vai falar, poxa, isso eu domino e qualquer um que esteja começando a sua discursiva também domina. Esse conteúdo, pessoal, na análise de conteúdo, a banca considera a apresentação, né, em que eles vão analisar a sua letra, tá certo? Vão analisar as margens, ou seja, vão analisar se você é caprichoso, tá? As margens, a paragrafação, se você tem uma noção de organização de texto. Isso aqui normalmente vale muito pouquinho. Por exemplo, numa discursiva, se a discursiva, vou citar um caso, se ela vale 40 pontos, isso aqui vale 1 ponto, tá? Então a banca destina um percentual muito pequenininho para aqui. A parte de estrutura e desenvolvimento do tema, tá vendo? Ó, também entra na análise de conteúdo. Essa parte de estrutura e desenvolvimento do tema, ela consome a quase totalidade dos pontos da discursiva, para não dizer a totalidade. Assim, tirando um pontinho de apresentação aqui, o restante vai nessa passagem. Tudo bem? A banca vai analisar a sua capacidade de expressão. Gente, e aí eu falo para vocês, diante de um tema fácil, o que arrebenta, galera? A capacidade de se expressar. Saber o conteúdo todo mundo sabe, saber explicar o conteúdo tem que ser mestre, ou seja, você precisa saber escrever. E eu vou te mostrar alguns segredinhos aqui que são importantes. A banca também vai avaliar a gramática, o uso formal da língua portuguesa. E ela vai avaliar em muitos pontos, normalmente ela usa 3 pontos de avaliação, e aqui você vai ver que ela vai avaliar a grafia, né? Se a palavra está escrita de modo correto, a morfossintaxe, que vai envolver emprego de classes de palavras, saber usar pronomes, tá certo? A pontuação e a propriedade vocabular, para ver se você não usa vocabulário que não é adequado com o seu concurso público. A gente não está falando de vocabulário raro, nada disso.
é que às vezes alunos usam expressões como o mesmo, né? O mesmo ocorre, essa expressão ela é inadequada sendo usada dessa forma. Por quê? É uma expressão coloquial. Tudo bem, pessoal? Então essa expressão não pode constar nesse texto. E a gente tem uma aula que é voltada exclusivamente para essa parte aqui, que é a aula de expressões, né? Você saber trabalhar o registro formal dentro daquilo que o texto exige. O fato curioso é que, apesar de abranger 4 áreas, cada erro de português no CESP não passa desse valor aqui. É muito pouquinho. Mas a gente quer perder esse pouquinho? Não, de jeito nenhum, né? Nós do Turma somos muito vaidosos, mas muito vaidosos. Aqui eu estou te mostrando, por exemplo, ó, última prova discursiva, e você pode jogar lá no Google que vai aparecer direitinho a lista. Última prova discursiva que o CESP fez foi a PRF, né? Até agora foi a PRF, a última. Teve prova recentemente. E vocês vão ver que, ó, o único aluno, a gente fez uma lista, eu vou te explicar a origem dessa lista. Essa lista ocorre da seguinte forma. No Turma de Redação, a gente tem uma promoção que funciona da seguinte forma. Se você tirar a maior nota da discursiva, do seu cargo, a gente te devolve o investimento que você fez no curso. Por que a gente faz isso? Porque a gente já sabe que os nossos alunos tiram total. Então, a gente já sabe que vale a pena devolver para o aluno, né? E aqui, olha só, a prova da Polícia Rodoviária valia 20 pontos, né? Olha o aluno com 20 pontos aqui, o Rodrigo Leão Lima. Não sei se está dando para vocês lerem, porque isso aqui é uma tabela que nós tiramos, né, com base nas provas que os alunos foram nos enviando. E aí vocês vão ver os nossos alunos, ó, na faixa dos 19, tem um 18 aqui, porque eu vou explicar o que acontece, porque às vezes nem todo aluno nosso presta atenção no tempo, né, naquele prazo que a gente pede para enviar o material da classificação, para a gente comprovar. E para falar que a gente não cria histórias, né, eu vou te mostrar, ó, olha aqui. Esse aqui é o espelho, né, do Rodrigo Leão. Foi um espelho impecável, né? Aqui estava a nota de apresentação, a nota do primeiro item, tá vendo? Do segundo, terceiro. Depois abaixo vinha a planilha da gramática, mas não tinha nada, nenhum erro, e vinha o total de 20 pontos, que é o que você está vendo aqui. Tá certo? Ele não teve nenhum desconto, só de olhar essa tabela você nota que não teve, tá? Aqui está um trechinho da redação dele que eu vou comentar por que fez sucesso. Eu pego outra também, ó, Ministério Público da União. Estou citando aqui os 3 últimos concursos que o CESP fez. O Ministério Público da União aconteceu uma coisa bem interessante, né? Deixa eu ver se eu não vou errar o nome da pessoa. A Maiara Mulan, ela estava com 36,53, uma redação valendo 40 pontos. Porém, houve um erro da banca. Você vai ver, todos são nossos alunos, ó, quase 40 pontos. Mas por que eles estão com 36, 37? Pelo seguinte, a banca fez uma pergunta, ela fez uma pergunta na prova, e inclusive isso eu quero chamar a atenção de vocês, prestem atenção. Esse item 3 aqui, a banca perguntou sobre a atuação do Ministério Público na defesa de interesses difusos e coletivos. Parou aqui. Porém, quando a banca trouxe o espelho avaliativo dos candidatos, houve uma complementação por conta do examinador, que eu achei, desculpe, eu não posso falar que ele fraudou isso aqui, não posso dizer, mas eu achei no mínimo suspeito, né? Ó, pergunta, atuação do MP na defesa de interesses públicos e coletivos, parou aqui, mas depois ele acrescentou isso aqui. Ora, se o aluno na hora da prova pega a questão e a questão está pela metade, ele responde o que ele tem. Na hora que ele vai olhar a avaliação, tem mais conteúdo, ele não consegue cumprir. Por isso que quase todos os meus alunos foram 14 primeiros lugares, né, tiraram 6 nesse último item aqui. Tá? Tiraram, ó, notas excelentes em todos os itens. Podem ver que eles escrevem muito bem. Mas 6 pontos no último item, aí foi demais, né? Por quê? Porque a banca perguntou pela metade. É claro que a banca reviu o seu erro na fase recursal e vocês vão ver a nota da Maiara indo para 39,53. Ela teve os errinhos gramaticais. Errar alguma coisa é normal, mas você tirar quase a totalidade dos pontos é bom demais, né? Então vocês vão ver que aqui ela está até com uma nota menor que a nota da Ana Rita, mas foi antes da fase recursal. Quando ela vai para a fase recursal e sai o resultado, ela sai com a maior nota ali do concurso. Perfeito? Então, gente, eu estou mostrando isso para vocês, porque o que eu vou explicar para vocês aqui, vocês podem
comprar a ideia do que eu vou explicar para vocês, exatamente para vocês não ficarem enganados, né? Pensando, eu preciso fazer um curso discursivo às pressas porque eu não vou dar conta do conteúdo, eu tenho que fazer um curso com professores que são especialistas naquele conteúdo. Não viaja não. Olha a prova, eu vou mostrar para vocês o tipo de tema que a banca cobra e o que vocês podem esperar para o concurso de vocês. Por exemplo, prova da PRF 2019. A banca cobrou o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais e pediu esse combate à luz da PRF, à luz de ações da sociedade e a partir de atitudes individuais nossas que possam diminuir essas infrações nas rodovias. Gente, peraí, eu vou falar para vocês, precisa estar se preparando para a PRF para saber dissertar sobre isso? Sobre combate à infração de trânsito e rodovia? Praticamente não precisa, basta você assistir jornais todos os dias aí, telejornais, que você vai saber responder isso aqui. E é verdade que a gente não pode dizer que os alunos da PRF foram incompetentes no conteúdo, porque não foram. A maioria tinha conteúdo similar, com exemplos muito similares, tá certo? Então foi um conteúdo que todo mundo soube redigir sobre ele. Mas por que o Rodrigo conseguiu boa nota, o Túlio conseguiu boa nota, tá certo? Você vai olhar ali, o Evilásio conseguiu excelente nota, o Fábio Merola, né? Poxa, esse menino já vinha se preparando há tanto tempo para a PRF, ele ficou tão feliz com a nota dele, né? Ele acreditou tanto, assim. Então, por que essas pessoas conseguiram as melhores notas e outras pessoas não? Então, vamos lá. Antes também, né, de você... de eu falar isso, eu vou te provar, que você vai falar assim, mas PRF, os caras podem cobrar uma coisa mais geral. Gente, não. Preste atenção, já vão tomando nota que a coisa agora começa a ficar mais redondinha para vocês. Eu avisei para os meus alunos ano passado, por exemplo, do Ministério Público da União, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, né, dos próprios alunos da Polícia Federal, nem coloquei Polícia Federal porque a Polícia Federal foi o quarto concurso, eu peguei os 3 últimos, na verdade, aqui para discutir com vocês. Eu avisei os alunos do MPU, falei, olha, vocês se preparem, porque a banca está pedindo funções institucionais, competência, previsão dessa competência na Constituição. Ela está aproximando o conteúdo da atuação do órgão. Então, vocês precisam dominar essas funções institucionais. Gente, não deu outra coisa. Por isso que eu falo para vocês que os meus alunos tiram notas altas, por conta disso, porque eles já chegaram no concurso conhecendo essas funções institucionais, porque foram avisados e se prepararam para elas. Olha aqui a nota da Maiara, não é? Tá o nome aqui. Ela conseguiu 20 pontos exatamente no primeiro item. Né? O segundo item, pedindo um exemplo da atuação dentro dessas funções institucionais, ela já tinha esse exemplo pronto. É muito bom e é maravilhoso chegar a uma prova discursiva tendo uma noção do que a banca iria cobrar em relação ao conteúdo. Para mostrar para vocês que isso é tão verdadeiro, logo depois do concurso do MPU, veio o TCE de Minas, feito pelo CESP, hein? Isso aqui tudo é prova do CESP. E na nossa última aula de revisão, eu passando a aula com os alunos, eu falei, olha, a banca vai pedir para vocês falarem, né, sobre... Eram duas questões para cada cargo. E eu falei, vamos pegar a questão de controle externo, que foi o curso que a gente deu da questão geral, que era para todo mundo. Falei, gente, o que não pode chegar na prova sem saber? Competência constitucional de tribunais de contas. A gente pega o TCU como matriz, tá certo? Porque depois, pelo princípio da analogia, o TCE tem praticamente as mesmas funções, ele tem funções muito similares. Então aqui a banca fez e os alunos foram apresentar essas competências constitucionais. Depois a banca pedia para se discorrer sobre finalidades e objetivos da fiscalização financeira. Então aqui a gente aprendeu uma lição muito interessante, porque quando você vai olhar a Constituição e você olha 4.320, que é a lei que trata da fiscalização financeira e orçamentária da União, o que acontecia? Você não tem essa expressão, finalidades e objetivos. Então a gente ensina para o aluno a fazer o encaixe.
quando o CESP pede alguma coisa que você sabe que não tem na lei, mas o CESP quer que você dê o se vira, não é? Como que a lei aborda e como eu posso pegar aqueles conteúdos e enquadrar? É pelo significado das palavras, gente. Por exemplo, a Constituição tratava da abrangência dessa fiscalização, da abrangência dela, do conceito, da abrangência, dos princípios, não é? Dos princípios. Então, quando você olha o conceito vem cá nos objetivos. As finalidades, elas têm a ver com a parte principiológica. A parte principiológica é a abrangência, porque é até onde vai se chegar. A abrangência tem a ver com jurisdicionados em relação às entidades fiscais. Então, a gente localiza as palavras para que o aluno possa compor uma discursiva de forma clara, coerente, tá certo? Então, só para você observar, né? Aqui acabou vendo um trechinho da redação do menininho, mas eu vou falar para vocês aqui, deixa eu ver se eu cortei aqui um exemplo que eu trouxe do TCU. Se eu não cortei, não tem problema, eu explico aqui, tá? Que a gente faz o slide, mas não tem problema, eu explico. Vamos falar um pouquinho sobre peça técnica, certo? Sobre a questão da peça técnica. Se eu não trouxe, só vou conferir aqui, pelo visto eu deixei para trás. Não tem problema. Gente, sobre a constituição de uma peça técnica, eu vou citar como exemplo para vocês, né, que eu dei aula para essa galera, pessoal do TCU, tá? O pessoal ali de nível superior do TCU. Uma das provas do TCU pedia para o aluno constituir uma peça técnica. Quando você fala de peça técnica, está se falando sobre relatório ou sobre parecer. Vocês vão ver que o CESP em peso vai pedir relatório. E naquele exercício do TCU, que foi uma prova aplicada para 2015, você pode olhar no site do CESP, o que eles traziam para os candidatos? Por isso que não pode assustar, tá? Eu vou dar várias dicas aqui de situações que vocês não podem se assustar com elas. A banca trazia uma planilha, tá certo? Do RGF, ok? Esse é do relatório de gestão fiscal, não é? Que é uma peça muito importante ali da Lei de Responsabilidade Fiscal. E quem está estudando para controle acaba estudando o RGF. Trazia esta peça, era o RGF do STF, que trazia exatamente os gastos, né, as despesas com o pessoal. Tranquilo? E lá tinha um casinho que falava o seguinte, né? A banca te dá norma, olha como é que a banca é bonitinha, ela trouxe o artigo 55, tá certo? Da LRF, que trata exatamente, gente, do relatório de gestão fiscal. E eles trouxeram um quadro com vários dados numéricos, né, dessa despesa com o pessoal, e falaram, por exemplo, que o STF havia enviado aquele relatório para o TCU, no prazo de 30 dias, dentro desse prazo aqui. Porém, o STF não publicou, tá certo? Esse relatório, ou seja, ele não deixou à vista para o público, né? O relatório não publicado. Então, vamos lá, né? Bom, não publicou e tal. E aí a banca pedia, gente, não é possível que eu não trouxe, eu vou até conferir o meu slide, que eu acho que eu andei mexendo no meu slide, vamos lá. E aí a banca pedia, né, está na minha cabeça, bem certinho, a banca pediu o seguinte, para você, tá, só conferindo aqui, realmente não publicou, a banca pedia para você analisar, montar um relatório, tá certo? Montar um relatório, analisando, vou comentar aqui, esse espaço. Analisando vários pontos desse, o relatório, a peça técnica, certo? Era um relatório. Analisando vários pontos referentes ao RGF, perguntando a importância do RGF. Oh, meu Deus! A importância do RGF é um negócio tão tranquilo. Então, para começar a peça técnica, porque fica no imaginário popular dos alunos, que tem que fazer um relatório à luz de um tribunal de contas, à luz de uma corte de contas. Você não tem que fazer isso, não viaja. Você vai começar o seu texto normalmente, tá? Vou tirar esse A daqui. Geralmente os alunos começam pelo verbo tratar-se, mas não tem problema não, se você quiser fazer uma introdução, não é?
Aí você diz o quê? Trata-se de análise, porque a banca te pediu para analisar. A gente te ensina a ler os comandos para você trazer o comando para a parte introdutória, não é? Trata-se de análise, como eram dados, né? De dados, né? De dados do... Aí tem todo um título do demonstrativo, do demonstrativo, né? Da despesa com o pessoal, tá? Então você escreve aqui, referentes ao da despesa com o pessoal presentes, né? Os dados presentes no relatório de gestão fiscal. Aí você coloca por extenso, tá? Isso aqui na introdução, depois você pode usar a sigla. No relatório de gestão fiscal apresentado pelo STF ao Tribunal de Contas da União. Então, você faz a introdução, o elemento, o introito, né, que é só falar disso. E depois o que você vai falar? Você vai dissertar sobre o item 1, vai dissertar sobre o item 2, vai dissertar sobre o item 3. Tudo bem? Do que a banca pediu. A banca tinha pedido lá a importância do RGF, né, a relevância do RGF. Poxa, todo aluno que estuda, não é? Então você começa falando de forma preliminarmente defende-se que o RGF é instrumento de transparência, de gestão fiscal, criado pela RF, com objetivo, aí você cita o objetivo dele. Depois a banca perguntou, se eu não estou enganado, sobre a obediência ao prazo, né? Se estava correto ali o cumprimento daquele prazo de 30 dias de envio dessa peça para o Tribunal de Contas da União. O prazo estava correto, porém o órgão erra por não ter publicado, tá certo? Em amplos meios, né? O seu relatório. Até porque o RGF, qual a importância dele? Você já tinha falado no item 1. A importância do RGF era exatamente levar ao público a transparência das contas, tá certo? A transparência aí da gestão fiscal, tá bom? Do STF. Então, gente, era basicamente isso. Era muito, sim, mas muito simples, tranquilo? E aí, pessoal, o que acontece? Vamos falar um pouquinho, que eu falei muito aqui para o pessoal do nível superior, e o pessoal do nível médio, júnior, que tem que fazer uma dissertação, né? Como é que fica isso aí? Gente, é muito simples. Você tem que fazer a introdução numa dissertação, estou pegando aqui os cantinhos dos meus slides, tá? Você tem que fazer a introdução numa dissertação? Depende, a introdução é opcional. Porém, você tem que ficar atento para ver se não tem nada aqui no caput do comando. Porque se tiver alguma coisa aqui, o que está aqui passa a ser elemento introdutório. Certo? Então, no ano de 2018, por exemplo, o SESP trouxe uma dinâmica, uma variedade de, vamos dizer assim, de formas de questionar. Então, a gente tinha o tempo inteiro que ficar orientando o nosso aluno para possíveis riscos de enunciado, né? Então, primeiro era mostrar aos nossos alunos quando montar a introdução, tomar cuidado com alguns problemas que o SESP apresenta, quando o SESP traz elementos no plural, quando você pode detalhar, quando você não pode detalhar. Por exemplo, aqui, nessa prova do TCE de Minas, eu me lembro que algumas pessoas erraram o quê? O detalhamento. Como a banca pediu descrição, muitos alunos foram detalhar as competências constitucionais privativas do TCU. Só que ao detalharem muito, faltou espaço para tratar do item 2 com o mesmo carinho. E veja que eles têm pontuações muito parecidas. Então a gente mostrou, olha, não era quem fez isso, né, errou, não era para ter detalhado, porque não haveria espaço, então era só para você arrolar as competências. Mas, por exemplo, na prova do MPU, né, que tem aqui a exemplificação, já havia espaço para o detalhamento das funções institucionais, então a gente vai alertando, isso aí acontece dentro do curso. A gente fala, ó, gente, cuidado, que tal competência é muito ampla, tem que ver o que vai pedir nos demais itens, então a gente vai mostrando item a item esse problema, tudo bem? Então, pessoal, o trabalho não é complicado aqui, eu trouxe até um trechinho da redação do menino que tirou em primeiro lugar na discursiva da PRF. Eu sei que não é um assunto que interessa a vocês, mas só para vocês terem noção da competência de escrita. Aquilo que o SESP mais vem arrebentando os candidatos em concurso público. Aqui está um trecho da redação dele, né? Eu tirei a parte introdutória à toa, mas eu trouxe aqui, ó. Devido à problemática, violência, né?
presenciado no trânsito brasileiro. Nota-se que a sociedade, olha ele trazendo os elementos com precisão, né? Pode auxiliar no combate às infrações. Todo tem que recuperar os elementos com precisão, isso é fato. E aí se pede, esse combate, olha o fluxo do menino na chamada cadeia referencial do texto, tá vendo? Para ele escrever com clareza. Esse combate deve ir além do poder público, pois a segurança no trânsito é dever de todos. Assim, observa-se que observa-se que a educação implementada pela sociedade é um importante instrumento de enfrentamento à violência viária, pois conscientiza o cidadão acerca da direção segura, etc. Além disso, né, destaca-se ainda, então ele vai colocar exemplos e a gente vai ensinar o aluno a fazer isso. Como tratar um tema muito teórico com base, de modo a deixá-lo mais expressivo, ou seja, um tema mais às claras. Tranquilo? Lembrando do basicão, tá, gente? Que eu vou aqui explicar para vocês aqui por alto, para quem não sabe nada sobre discursivas. Você precisa, antes de começar a redigir, sempre trazer os elementos centrais de cada tópico, né? As competências constitucionais privativas do Tribunal de Contas da União são as seguintes. Então, você vai explicar quais são. As finalidades da fiscalização financeira orçamentária são já seus objetivos, entendeu? Tem que trazer isso daqui na ordem, não pode mudar essa ordem, e você precisa trabalhar com precisão. Isso aí é regra de qualquer concurso público. O professor que vier falando para você que isso é uma novidade, isso não é novidade, isso é um clássico. Isso qualquer concurso público vai exigir isso de você. Tudo bem? E se você gostou, né, assim, quer estudar conosco, chama sua atenção, ó. Aqui, vamos lá. Nosso curso, Turma de Redação, ele vai ter uma aula teórica, que é a aula número 1, com vários modelos de redação, os erros mais comuns cometidos pelos candidatos, a gente traz para você perceber o que o outro errou, de um modo que você possa não errar, os acertos, não é? Aula 2, a gente faz o recorte microestrutural da parte gramatical, que é mais cobrada nas discursivas. Para quem vai fazer o de nível superior, você vai constituir 3 peças. Essas peças, elas são lidas na aula 6, sem apresentação de nomes, tá, gente? A gente pega algumas peças de forma estratégica e lê, para que você possa, por exemplo, a peça 1, compensar a falta de textualidade para a peça 2. Aí não tem jeito, você chega na peça 3, muito bem. Então não adianta você fazer um curso com 10 discursivas se você estiver errando 10 vezes critérios avaliativos, não funciona, tá? Os textos são corrigidos em 48 horas, né? Você envia esse texto digitado para a gente, mas nada impede de você também enviar uma cópia manuscrita apenas para fins de avaliação grafológica. Por que a gente pede o texto em Word? Porque a gente comenta o texto todo. A gente não finge que está lendo o seu texto. Então, o aluno ele tem que sair do mundo ideal e cair no mundo real. Ele tem que ser avaliado na sua verdade, tá certo? E a gente ainda coloca para você um curso de provas em português em provas comentadas. Por que a gente coloca esse curso? Simplesmente, gente, pelo fato de que a gente quer que a sua redação seja corrigida. Se a gente tem praticamente certeza que nossos alunos vão tirar nota máxima, né? A gente pede para que a redação seja corrigida. E para a redação ser corrigida, você precisa ir bem na prova objetiva, certo? Então, a gente deixa esse curso para você. Hoje, nesse curso de provas comentadas, tem prova de múltipla escolha, porque o TCE o MPC é múltipla escolha. Gente, tem as provas de múltipla escolha, sim, para você entender como que a banca trabalha, mas a gente não deixa de colocar as provas mais atuais, mesmo sendo certo e errado, por conta dos conteúdos de língua portuguesa. Para você observar o que a banca tem feito. Até porque as provas de múltipla escolha são em menor número. Então, a gente tem que ir muito lá para trás, né, nos anos do CESP, para poder buscar provas. Ao passo que você precisa entender o que está caindo, né? O que está vindo na prova. Se você gostou, ó, turmaderedacão.com.br, o nosso WhatsApp para você fazer contato conosco é o 32988676661 e a gente vai ter o maior prazer em receber você aqui para você fazer o seu melhor texto, tá? Um beijo grande de Minas Gerais para vocês do Pará e sucesso no concurso de vocês, tá bom?